Arte no campo de concentração. Falamos acima de arte. Arte no campo de concentração. Será possível isso? Claro, depende do que se chama de arte. Vale dizer que vez por outra havia inclusive teatro improvisado. Desocupava-se provisoriamente um barracão, improvisavam-se alguns bancos de tábuas e elaborava-se um programa. E à noite vêm aqueles que passavam relativamente bem no campo, como por exemplo os capos ou os que trabalhavam no depósito e não precisavam marchar para o trabalho externo. Eles vêm para rir ou chorar um pouco, em todo o caso para esquecer. Apresentam-se algumas canções e recitam-se poemas, contam-se ou apresentam-se cenas cômicas, ou mesmo sátiras alusivas à vida no campo de concentração, tudo para ajudar a esquecer. E realmente ajuda. Ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns, não privilegiados, vêm para esse teatro mesmo exaustos da labuta do dia, e mesmo perdendo por isso a distribuição da sopa. Quem fosse privilegiado com uma voz realmente boa, era alvo de inveja, e não pouca. Durante a meia hora de intervalo do meio-dia, nos primeiros tempos de nosso internamento no campo de concentração, era distribuída uma sopa no próprio local da obra. A sopa era providenciada pela firma construtora, que não tinha interesse em investir muito na mesma. Durante esse intervalo podíamos reunir-nos na sala de máquinas ainda em construção. Na entrada cada um recebia uma concha de sopa rala. Enquanto a sorvíamos sequiosamente, uma companheira subia num tonel e cantava áreas italianas. Enquanto para nós isto representava um deleite musical, ele tinha garantido uma ração dupla de sopa, do fundo, ou seja, até com ervilhas. No campo de concentração havia recompensa não somente para a arte, mas também para o aplauso. Embora acabasse não sendo necessário, eu ao menos pude contar com a proteção do mais temido chefe em todo o campo, por todos chamado de chefe assassino, certamente por mais de uma razão. Por quê? Certa noite tive a incrível honra de ser convidado para aquele mesmo alojamento em que tivera lugar a sessão espírita acima descrita. Mais uma vez houve primeiro uma conversa informal numa reunião íntima do médico-chefe, prisioneiro ele mesmo, e mais uma vez a presença totalmente ilegal do suboficial de saúde. Entrando, por acaso, o capo assassino, pediram-lhe que apresentasse um de seus poemas, cuja fama já se espalhara por todo o campo. Não se fez de rogado e trouxe uma espécie de diário, passando a recitar alguns trechos de sua arte poética. Ao ouvir um de seus poemas de amor, tive que morder os lábios para não cair em gargalhadas, o que sem dúvida me salvou a vida. Além disso, não poupei aplausos, o que de certo me salvaria a vida caso eu fizesse parte do seu comando de trabalho. Este fora o caso uma única vez e por um só dia, o que para mim já foi mais do que suficiente. Em todo caso era conveniente o capo assassino ter boa lembrança da gente. Portanto bati palmas o que pude, mesmo que um dos aspectos menos ridículos do poema de amor do chefe assassino consistisse em que amor constantemente rimava com dor, e coração, com paixão. De um modo geral, toda assim chamada atividade artística no campo de concentração naturalmente apresentava muitos aspectos grotescos. Eu diria, até, que a experiência propriamente dita daquilo que, de certa forma, está ligado à arte, provinha antes do tremendo contraste entre o que era apresentado e o pano de fundo da desolada vida no campo. Jamais esquecerei quando acordei do profundo sono de esgotamento na segunda noite em Auschwitz, despertado por música. O chefe do bloco estava comemorando alguma coisa em seu compartimento bem ao lado da entrada do barracão. Vozes embriagadas berravam canções populares. Repentinamente silêncio, e um violino chorava um tango de tristeza infinita, raramente tocado e ainda não gasto de tanto ouvir. Chorava o violino, dentro de mim algo chorava junto. É que naquele dia alguém fazia 24 anos, e este alguém estava deitado em qualquer barracão do campo de Auschwitz, distante apenas algumas centenas ou milhares de metros dali, e mesmo assim fora de alcance. Este alguém era minha esposa. Se a pessoa que está de fora já pode surpreender-se com o fato de o campo de concentração permitir algo como a experiência da arte ou da natureza, mas ainda se espantará se eu disser que ali também existe humor. Claro, somente um princípio de humor, e mesmo então apenas por segundos ou minutos.
Também o humor constitui uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Afinal é sabido que dificilmente haverá algo na existência humana tão apto como o humor para criar distância e permitir que a pessoa passe por cima da situação, mesmo que somente por alguns segundos. Um amigo e colega com quem trabalhei lado a lado, por semanas a fio, no local da construção, foi por mim adistrado na prática do humor. Propus-lhe o compromisso mútuo de inventarmos ao menos uma piada por dia, mas especialmente uma ocorrência que poderia ter lugar após a nossa libertação e volta para casa. Ele era cirurgião, tendo sido assistente de uma sessão de cirurgia de um hospital. Assim, por exemplo, tentei fazê-lo sorrir, certa vez, descrevendo a dificuldade que ele teria, após a volta para casa e para o antigo campo de atividades, em perder os hábitos adquiridos no campo de concentração. Diga-se de antemão que, quando o chefe da obra se aproximava do local de nosso trabalho, para inspeção, o supervisor procurava acelerar o ritmo com o habitual mexa-se. O que contei a meu companheiro foi o seguinte: quando você estiver novamente na sala de operação realizando uma demorada cirurgia de estômago, o atendente da sala de operação vai entrar correndo e dizer mexa-se, para avisar que o chefe está chegando. Muitas vezes os próprios companheiros inventavam esse tipo de situação engraçada no futuro. Assim prediziam, por exemplo, que quando fossem convidados para um jantar em sociedade, poderia suceder que, distraídos, quando fosse servida a sopa, pediriam à senhora da casa, assim como pediam ao capo no intervalo do meio-dia, que ela lhes desse sopa bem do fundo, para pescar algumas ervilhas ou meia batata. A vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. A possibilidade de optar por viver a vida como uma arte, mesmo em pleno campo de concentração, é dada pelo fato de a vida ali ser muito rica em contrastes. E efeitos contrastantes, por sua vez, pressupõem certa relatividade de todo sofrimento. Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como determinada quantidade de gás preenche um espaço oco sempre de modo uniforme e integral, não importando as dimensões desse espaço, o sofrimento ocupa toda a alma da pessoa humana, o consciente humano, seja grande ou pequeno este sofrimento. Daí resulta que o tamanho do sofrimento humano é algo bem relativo. Resulta, ainda, que algo quase insignificante pode proporcionar a maior das alegrias, como foi, por exemplo, na ocasião em que viajávamos de Auschwitz para um dos campos filiais em Dachau, na Baviera. Temíamos que o transporte fosse para Mauthausen. Nossa ansiedade crescia à medida em que o trem se aproximava daquela ponte sobre o Danúbio pela qual, segundo diziam companheiros com anos de experiência em campos de concentração, ele teria que passar assim que se desviasse da linha principal, caso se dirigisse a Mauthausen. Quem ainda não passou por algo semelhante só acreditaria se pudesse ver os prisioneiros no vagão dançar de alegria, ao perceberem que o transporte se dirigia apenas para Dachau. E como foi depois, ao chegarmos ao campo sucursal em Dachau, tínhamos viajado 2 dias e 3 noites, e no chão do apertado vagão cárcere não havia lugar para todos se assentarem. A maioria teve que passar de pé longa viagem, enquanto alguns poucos podiam acocorar-se por turnos sobre um pouco de palha, que estava molhada de urina. Em outras palavras, estávamos completamente esgotados ao chegar. A primeira informação importante, dada por prisioneiros internados há mais tempo lá, dizia que naquele campo relativamente pequeno, o número de prisioneiros nunca passou de 2.500, não havia forno, isto é, ali não havia nem crematório nem, por conseguinte, câmara de gás, e isto significava que, no caso de alguém ficar muçulmano, não poderia ser levado diretamente para o gás, mas apenas quando se organizasse o transporte de doentes para Auschwitz. Assim o perigo de morte vindo dessa parte ao menos não era tão direto. Agradável surpresa por nos ter sido dado aquilo que nos desejara nosso chefe de bloco. Ele nos recomendara sermos mandados o quanto antes para um campo que não tivesse lareira como em Auschwitz. Esta agradável surpresa nos encheu de alegria. Ficamos tão bem-humorados a ponto de nos entregar a gracejos e dar risadas, a despeito do que nos sobreveio nas horas seguintes. Acontece que,
Nas repetidas contagens dos prisioneiros recém-chegados com o nosso transporte, faltava um. Tivemos que ficar de pé na área de ordem unida, expostos à chuva e ao vento frio, até que fosse achado o homem. Foi encontrado num barracão, onde caíra em sono profundo, vencido pelo cansaço. Assim, a demorada formação para a contagem acabou virando uma ordem unida de castigo. Durante a noite inteira e mais uma parte da manhã seguinte tivemos que ficar de pé na área de ordem unida, encharcados e enregelados. E isto ainda depois de longa e penosa viagem. Mesmo assim, nosso estado de espírito era a maior das alegrias, pois naquele campo não havia lareira, e Auschwitz ficava longe. Ponto.